Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Léo Ortiz deve ser o primeiro de muitas contratações do Flamengo para a temporada 2024. De La Cruz deve ser o próximo. Falaremos sobre isso aqui no vídeo no nosso canal Família da Nação. Além desses, deverá vir, como a gente vem dizendo, hein? Muitos falaram, vem o De La Cruz e tal. Flamengo vai contratar jogadores de meio campo. É a posição tida como mais carente no elenco do Flamengo, diagnosticado pelo Tite. Não é só o Tite, não. Desde a época de Sampaoli, ele também reclamava muito da falta de jogadores nesse setor. Então, além do De La Cruz, o Flamengo vai buscar mais reforços nesse setor, conforme a gente já vinha anunciando aqui há algum tempo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Canal que bateu agora 125 mil inscritos. Queria agradecer a você que está aí do outro lado e ver que realmente é um canal que tem credibilidade, que é a voz do torcedor. A gente aqui não importa se está o dirigente do lado, se tem que perguntar para ele diretamente, não pipoca. Representamos você, procuramos fazer disso aqui o microfone um instrumento daquilo que você gostaria de perguntar e talvez não tenha a oportunidade. Então, por isso que a gente cresce da maneira que cresce. E, claro, vou pedir a vocês para que deixem o like nesse vídeo, que é importante, porque além de você pontuar no nosso programa de fidelidade, você também ajuda o canal a crescer, ajuda dando maior visibilidade ao vídeo de agora. E, claro, faça parte desses 125 mil inscritos. Habilite-se a ganhar prêmios no Família da Nação, e não é sorteio, é só assistir, que você vai pontuando e troca na nossa loja virtual por prêmios. E também, além disso, vai ajudar no novo objetivo, que é agora chegar a 130 mil. Posso contar com você que está aí do outro lado? Clica aqui embaixo nesse botão vermelho, inscreva-se no nosso canal. Eu vou aqui rodar a vinheta para você poder deixar o like e se inscrever. E após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, Léo Ortiz chega a acordo com o Flamengo e deve ser anunciado como primeira contratação do Mengão para a temporada 2024. A gente já vinha dizendo a vocês nas lives, nos vídeos anteriores, de que o Red Bull Bragantino, a Red Bull, né, que é a dona dos direitos do jogador, ela tinha feito um pedido para o Flamengo não conversar com o atleta ou não fazer propostas oficiais ao próprio clube Bragantino antes do término do Campeonato Brasileiro. Para eles, né, que é uma empresa, você ser sexto e ser quinto faz uma diferença tremenda, é 1 milhão a mais. Então, assim, é tratado com muita seriedade isso. Então, foi pedido isso para o Flamengo, por mais que o Bragantino já estivesse garantido na Libertadores, na pré-Libertadores do ano que vem, para que isso só fosse feito ao término da competição. O Bragantino, infelizmente, não obteve sucesso na última rodada, porque o resultado ajudou. O Fluminense perdeu o jogo para o Grêmio. Se ele ganhasse, aliás, o Botafogo perdeu, né, o jogo para o Internacional. Se ele ganhasse a sua partida, ele teria passado o Botafogo, mas eles acabaram perdendo para o Vasco, na minha opinião, um erro de arbitragem, mas, enfim, não está isso em questão, até porque o Flamengo garante 6 pontos ano que vem, né? Porque vai ter 2 jogos contra o Vasco, mas um erro de arbitragem que o cara já estava quase apitando a batida da falta, de repente o VAR chama, interfere numa situação que não era clara de gol, o jogador estava chegando para poder fazer a cobertura, enfim, não estamos aqui para poder falar de outros clubes. Mas o Flamengo respeitou o Bragantino, chegou a um acordo com o jogador, por um contrato longo de 5 anos, Léo Ortiz será o novo xerife da zaga do Flamengo. E aí, quais são as características desse zagueiro? O Léo Ortiz é um jogador que tem 27 anos, um zagueiro que tem o seu perfil de liderança dentro de campo. Ele é um líder dentro da equipe que surpreendeu dentro desse campeonato, né, brasileiro, que é o Bragantino. É o capitão da equipe, ele é versátil. O Léo Ortiz, ele joga dos 2 lados da zaga, ele não tem preferência.
né, de jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ultimamente ele jogava do lado esquerdo, né? Agora é curioso que em determinado momento da passagem dele de Fabrício Bruno pelo Bragantino, ele jogava pelo lado direito e o Fabrício Bruno do lado esquerdo, né? E depois inverteu. Ele ficou do lado, ele passou para o lado direito porque o Bragantino contratou um zagueiro que era do Flamengo, que é o Natan, né? Que começou como titular, depois foi para o banco, enfim, e jogava pelo setor esquerdo. Então, zagueiro versátil, cara. Ultimamente ele atuava pelo setor esquerdo. Então a gente vê que nós teremos um detalhe que pouca gente observa, que é o entrosamento já. O Léo Ortiz ele vai chegar, na minha opinião, para ser titular. Ele é muito superior ao Léo Pereira, inclusive na saída de bola. Jogador que chega à frente, faz gols, enfim. E ele já tem um entrosamento com o Fabrício Bruno, por ter jogado junto com o Fabrício Bruno no Bragantino e agora no Flamengo vai poder reviver, né, essa dupla de zaga que tanto sucesso fez. Acho que o Flamengo ganha na saída de bola, ganha na velocidade, porque o Léo Ortiz tem mais velocidade do que o Léo Pereira, ganha na liderança dentro de campo também, e ganha também, além da bola aérea, ganha como um elemento surpresa para poder fazer gols, porque ele é muito bom na bola aérea ofensiva. Tem zagueiro que ele é bom na bola aérea defensiva, mas na ofensiva ele não consegue fazer gols. No caso do Léo Ortiz, ele se notabiliza por ser um zagueiro que faz muitos gols, inclusive contra o Vasco, né? Não foi de cabeça, mas foi chegando de trás, botando a bola para dentro. Gol este que poderia valer o rebaixamento do Vasco, mas aconteceu ali depois mais um gol do Vasco e o Léo Ortiz acabou não saindo como herói rubro-negro antes mesmo de chegar. Léo Ortiz, o que falta para poder ser anunciado como jogador do Flamengo? É o modo, né? A forma como o Flamengo vai pagar aquilo que o Bragantino quer. O Bragantino quer 6,5 milhões de euros, né? Batendo ali 35 milhões de reais, e o Flamengo tenta um acordo para parcelar esse valor. A gente tem informações de que houve um encontro ontem dos representantes do jogador com o Flamengo e com a diretoria do Bragantino, né, numa negociação, já em que o Bragantino passou esse valor, que é quanto ele deseja pelo atleta. Enfim, você acha boa a contratação do Léo Ortiz? Acha que é um zagueiro que chega para ser titular? Ou ele é do mesmo nível do Léo Pereira, não será titular, será reserva? Enfim, comente aqui, porque a opinião sua é muito importante. Quando eu coloco na manchete, que será a primeira de muitas contratações, eu tenho certeza que você deve ter olhado e falar assim: ah, não acredito, não vai ser e tal. Gente, podem anotar. O Flamengo vai se reforçar muito pesadamente para essa temporada. As fontes todas que a gente tem garantem isso. Uma das fontes, inclusive, eu venho falando isso nas lives, quem nos acompanha sabe, que o Flamengo, no meio do ano, e aí você junta as duas janelas, terá pelo menos 7 a 8 jogadores titulares diferentes do time que jogou a última rodada contra o São Paulo. Chega a impressionar, né? 7 a 8 jogadores titulares diante, né, do time que terminou o Campeonato Brasileiro é muita coisa, né? Então o Flamengo tenta repetir um 2019 em 2024. Fazer uma ampla reformulação, já que em 2019 o Flamengo contratou jogadores para serem titulares da equipe. Arrascaeta, Gerson, Pablo Mari, Felipe Luiz, Rafinha, enfim, Bruno Henrique, Gabigol, só isso são 7 que chegaram em 2019 para serem titulares. Então o Flamengo, no ano eleitoral, pretende repetir esse nível de contratações de jogadores para chegar, vestir a camisa e ser titular, e a gente sabe que dessa vez a coisa deve acontecer. Ah, mas eles prometeram no meio do ano e não aconteceu. Gente, política, né? Política. Já viu aquela obra que acontece na tua cidade às vésperas das eleições? E ela só acontece no ano da eleição. 4 anos que o cara tem para poder fazer. Ele só deixa para fazer no ano da eleição. Então, assim, e, claro, aqui a gente tem que fazer justiça também ao presidente. O Flamengo não vai contratar, dessa vez, de forma irresponsável, né, deixando os cofres do clube complicados para o próximo presidente. O Flamengo tem grana para contratar,
tem recursos financeiros para contratar. O orçamento, que hoje é de 200 milhões, existe uma projeção que, com a venda de alguns jogadores, chegue a 500 milhões. É muito dinheiro. Então, o Flamengo vai contratar, e o poderio financeiro do Flamengo ele se deve na contratação do De La Cruz, que a gente vai entrar agora nesse tema. De La Cruz deve ser o próximo reforço. O Flamengo conclui detalhes do novo contrato que vai encaminhar para o Paco Cassal, para ele poder apresentar para o River Plate diante daquilo que o River pediu. E aí deve ser o novo reforço, deve ser anunciado como novo reforço do Flamengo, porque o River pediu alguns ajustes que o Flamengo está fazendo. Vamos supor que o River, cara, não quero mais, não quero parcelar, não quero em 3 vezes, eu não quero vender o jogador. Então o Flamengo vai contratar o jogador dessa vez, pagando a multa rescisória. É uma decisão. O Flamengo entende que hoje é a prioridade absoluta a contratação do De La Cruz. Aquilo que não aconteceu no meio do ano, hoje os dirigentes são unânimes em dizer que é a contratação que o Flamengo precisa para esse momento, para dar um equilíbrio maior ao meio-campo. O Flamengo perdeu as competições porque não tinha atletas no meio-campo, atletas de nível. O Flamengo faltou jogadores no meio-campo, jogadores com intensidade, jogadores que pudessem manter um nível de competitividade do Flamengo lá em cima. Você pega um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, então, que a diretoria contava muito com esses jogadores, eles não performaram esse ano. E aí o Flamengo ficou com o meio-campo totalmente desequilibrado. Garotos da base que poderiam entrar, por exemplo, Vitor Hugo foi muito mal. Então o Flamengo teve problemas nesse setor que o Tite já diagnosticou, que é o problema, e não vai parar no De La Cruz. O Flamengo vai buscar mais um ou até 2 reforços além do De La Cruz. Podem ser total de 3 meias. Um volante e 2 meias. O Flamengo entende que há uma necessidade nesse plano de reformulação do elenco contratar mais jogadores de meio campo. De La Cruz a gente até descobriu por um acaso que ele já procura até casa no Rio de Janeiro e nós trouxemos essa informação no vídeo de anteontem. Enfim, o Flamengo vem forte para 2024 e a gente espera que a performance seja completamente diferente desse ano, que terminou de forma fatídica para nós rubro-negros. Que 2024 seja um ano de muitas vitórias. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.